gostaria de saudar o nosso amigo Geraldo e pedir por gentileza que ele narre uma das experiências mais marcantes pessoalmente que teve ao lado do nosso amado Chico. Ele já falou de algumas, mas vamos deixar que ele puxe alguma aí que vem pro querido Guilherme Lazzarini, que mandou aqui uma contribuição pra gente. Alguma história legal que você tem aqui para acrescentar? Uma das que mais me marcou foi mais em final da década de 80, em determinado dia, o Chico falou comigo que ele já não diferenciava, não sabia diferenciar se o espírito era encarnado, se era uma pessoa encarnada ou se era desencarnado. Para ele era tudo igual. Não é? E eu fiquei assim muito pensativo sobre isso e ainda muito jovem, eu não compreendi isso. Como que é igual? A gente é diferente, porque a gente está aqui de carne e osso, né? E ele falava que ele tinha às vezes que perguntar à pessoa se a pessoa estava encarnada ou não. Que ele via todos os espíritos também, da mesma forma que via a gente. E não compreendi. Ele me falou isso, mas eu não entendi. Aí, passados alguns meses, aconteceu um fato que aí eu fui compreender. Nós estávamos almoçando com ele em Uberaba e chegaram duas senhoras, uma mãe e a sua filha. Vamos dizer que a filha tivesse aí no final dos 20 e poucos anos, 28 anos, 29 anos, a mãe um pouco mais velha, né? E elas chegaram muito chorosas, muito emotivas, e eu não as conhecia, mas vi que era conhecida do Chico, todas duas. E ele abraçou-as com muita alegria, falando o nome delas, abraçou a mais nova primeiro, falou o nome dela, depois abraçou a mãe, falando o nome dela, e elas discretamente chorando. Aí ele se virou assim e abraçou o ar. E falou o nome de uma terceira mulher. Né? E todo mundo ficou assim, né? O Chico está abraçando o ar, aí que elas choraram mais ainda. As duas caíram no pranto. E ele ficou surpreso com ela chorando. E virou-se para elas e falou assim, mas por que vocês estão chorando? Não, Chico, porque é a vovó. Sim, mas eu sei que é sua avó, ela veio com vocês. Aí a mais nova falou assim, Chico, a vovó morreu tem 30 dias. E aí o que eu me surpreendi mais foi a reação de surpresa do Chico. Ele não tinha ainda se apercebido que ela não estava na Terra. Entendeu? Era normal, né? Para ele já. Aí ela estava papeando ali. Exato, para ele ela estava tão encarnada quanto as outras duas. Caramba. E por isso que ele a cumprimentou dessa forma, abraçando o espírito, mas para nós outros que não tinha essa mediunidade, né, de evidência, a gente não via nada, a gente só via o Chico abraçando o ar. Ficou aquela expectativa, né? E nessa noite, lá no Grupo Espírita da Prece, essa avó e mãe, né, ao mesmo tempo, escreveu uma lindíssima mensagem para a filha e para a neta, contando da sua desencarnação que o Chico recebeu. Então foi muito... Aí foi aquela chancela, né? Agora eu entendi. Porque tem muitos médiums que vêm falar assim, coisas bem óbvias, assim, no sentido de, seja uma boa pessoa. Sim, até eu sou médium. Exatamente. Eu vou falar, faço bem, seja bonzinho na escola. São coisas genéricas, totalmente sem graça. Mas isso é o que... Se ele quebra o código, né? Exato. Isso é que o diferenciava o Chico, porque as mensagens particulares dele tinham em torno de 120, 130, 150 páginas. Nossa! Cada uma. Muito detalhe. Cada uma. E ele psicografava, eu e Bacelli já fizemos essa conta, uma média de 10 mensagens. Por isso que ele demorava horas e horas escrevendo. Eram 10 mensagens por reunião pública. Particulares, sem contar dos benfeitores espirituais. Então, você imagina, ele escrevia 1.500 páginas por reunião, né? Essas 120 páginas, 130, 140, o que mais surpreendia? Os detalhes inquestionáveis de identificação do espírito. Primeiro, o Chico, a maioria delas, o Chico não conhecia as famílias.
não tinha nenhum contato com elas. Nós somos testemunhas disso durante 21 anos. Eram pessoas que ele não tinha intimidade alguma. No entanto, o espírito que se manifestava, eu mesmo já levei pessoas que nem espíritas eram, né? Por exemplo, a Vivian, que desencarnou no acidente de automóvel em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, com Prudente de Moraes, aos 18 anos de idade, eu levei a mãe e o pai dela lá, e ela se manifestou de uma forma tão inquestionável, e a mãe e o pai eram católicos, não tinham nenhum conhecimento de espiritismo e nenhum contato com Chico Xavier. E ela vai contar a morte dela. Então ela colocou o nome da bisavó, do bisavô que veio recebê-la, né? Ela vai colocar, por exemplo, eles eram da cidade de Luz, que dista mais ou menos umas 2 horas de carro de Belo Horizonte, na região do Campo, e que no passado essa família teve escravos no século XIX. Então ela cita, por exemplo, uma ama de leite escrava, o nome dela, que era um grande espírito benfeitor da família, que também a recebeu, não é? E um detalhe, quando eu esqueci, a dona, acho que era Líria, eu esqueci o nome dela, leu a mensagem, ela não reconheceu esse espírito, ela não sabia da existência do espírito. Dessa pessoa, dessa escrava, dessa ama de leite na fazenda deles. Aí ela foi pesquisar. Quando foi pesquisar, ela tinha 2 tias-avós que tinham vivido no século XIX e que já estavam com 90 anos nessa ocasião e reconheceram. Quando ela perguntou, elas confirmaram, não, tinha sim a dona fulana. Ela depois foi escrava liberta, não é? Mas ela era a ama de leite da família. Olha só. Tem provas irrefutáveis. São provas irrefutáveis. Não sabe nome, sabe falar tudo. Então, Muito obrigado. Gostaria de saber qual é o melhor caminho para a evolução. Devo largar meu conforto e sonhar e dedicar minha vida em busca do autoconhecimento, da espiritualidade e dedicar ajuda aos outros? O Igor Guedes pergunta, assim... eu não sou o Geraldo Lemos, mas ninguém vai seguir, obviamente, o caminho do Chico Xavier, largar tudo. Não, claro, né? Então só dei uma introdução para a resposta. Cada um, como é que ele chama? Igor? Igor. Não, cada um tem a sua missão. Não significa que a gente vai largar tudo, largar a família e se tornar um Francisco de Assis, porque nem temos essa capacidade. Exatamente. Né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que primeira coisa a gente deve buscar a espiritualidade. É aquilo que eu já falei aqui, da palavra de Jesus, buscar e achareis. Não tem como, você tem que buscar. E buscando, você vai encontrar respostas. E nessas respostas, aquelas que são válidas e que são verdadeiras, só tem um caminho, que é o caminho do amor fraterno. Tudo aquilo que nos leva a brigas, a discussões, a separações, a guerras, a lutas, não é um bom caminho, obviamente. É um caminho de dor, é um caminho de separação. Então nós temos que fazer o possível e o impossível para entender que, embora nós todos sejamos diferentes, com histórias diferentes de vida, com crenças diferentes, com ideologias diferentes, com sentimentos, com culturas, com posições de vida diferentes. Isso é uma realidade. Embora tudo isso, nós temos que descobrir nessa diversidade a nossa unidade. Essa unidade vai ser o quê? Nós todos temos capacidade de amar. Nós todos temos capacidade de sermos solidários, de sermos fraternos. E eu tenho certeza que ele vai encontrar dentro da vida dele, às vezes da profissão dele, às vezes também nas horas vagas, né? Dele fazer aquele trabalho voluntário de colocar esse amor em movimento. Porque o Chico tinha esse esclarecimento, ele dizia assim, caridade é amor em movimento. Todos nós temos capacidade de amar.
Mas se a gente não coloca esse amor em movimento, a gente não atinge o outro, que é aquele que está mais precisado do que nós, né? Então é por aí. Começando aí, está no bom caminho, vai encontrar a verdade. Muito bom. Muito legal aqui isso. O André Ávila manda que energia maravilhosa que transcende a tela da TV. É uma energia que sentimos aqui do outro lado, provavelmente do tablet, do seu celular. Muito obrigado. Muito feliz. Que oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de ouvir o Geraldinho e os espíritos de luz que o auxiliam. André Ávila manda aqui. Muito obrigado pelo seu Obrigado, André. testemunho. O Aerofábio manda: que dádiva ver o Geraldo, um espírita como eu, em um canal de luz como Paranormal Experience, um verdadeiro chamado a muitos espíritas. Caridade e amor são medidas pela ação e não pelo verniz. Aliás, É que você comentou do poder de clarividência ou premonição do Chico. A clarividência é um tipo de mediunidade. A premonição ou a presciência, Presciência. que outras religiões chamam de profecia, é outro tipo de mediunidade, que ele tinha também. Então a Ele- presciência é a capacidade que você tem de enxergar Chegar o o futuro. futuro. Tá. Ele tinha, por exemplo, na minha família, rapidamente casos particulares. 1984, né? Meu pai estava muito bem de saúde, ele tinha 52 anos de idade, um homem cheio de vida, cheio de força, como minha mãe também, com 2 anos menos, 50 anos, e ele previu claramente, eles estavam se separando nesse momento, e ele previu que meu pai passaria por uma doença muito prolongada, que era uma doença kármica, que eles tinham pedido essa experiência antes de reencarnar, que ele passaria por um processo doloroso de demência e que minha mãe tinha se comprometido com ele a cuidar dele nesse período. Só que isso o Chico falou em 1984. E o primeiro diagnóstico oficial da medicina que meu pai tinha a doença de Pick, que é um dos 67 tipos de demência, foi em 1999. Então, 15 anos antes, o Chico previu. E ele ainda viveu quase 15 anos, que ele foi morrer em novembro de 2013. Olha só. Então, ele tinha essa capacidade. Num outro momento também, precisava voltar para Belo Horizonte, porque depois da reunião da madrugada de domingo, né, que era a reunião de sábado à noite, porque eu tinha prova, eu cursava Ciências Econômicas na PUC, e eu precisava estudar, e economia você tem que ler muito, né? E eu sabia que se eu ficasse em Uberaba, eu ia ficar batendo papo com o Chico, e ia me dar muito mal na prova. E eu cheguei na casa do Chico, depois da reunião, 3 horas da manhã, por aí, 2h30, e despedi dele, falei assim: Chico, eu estou muito bem, estou alerta, vou pegar a estrada, são 500 quilômetros. Mas estrada de madrugada, vazia, 5 horas de manhã cedo, domingo, eu estava em BH. E ele falando comigo: não, você não vai. Eu falei assim: vou, eu sou ariano teimoso, vou sim, porque eu preciso chegar lá cedo, Chico, eu preciso. Então ele falou assim: então tá bem, então você vai, mas eu vou te avisar uma coisa. Um pouco antes do trevo da cidade de Campos Altos, descendo no começo da descida da Serra das Alterosas, você vai ver no meio da estrada um homem vestido de guarda da Polícia Rodoviária Federal fazendo o seguinte gesto. E ele se levantou e fez o gesto 3 vezes para eu parar, não é? Abrindo os braços assim até as pernas 3 vezes. Ele performou o gesto. Nossa. Foi muito assim. A Eliana, que era minha esposa na época, disparou a chorar. E falou assim: ai, meu Deus do céu, que medo, eu não vou não, Chico. Vou ficar aqui. Não. Aí eu falei assim: não, Eliana, nós vamos sim. Se o Chico está nos contando isso, ele vai rezar para nós. Você não reza para nós, Chico? Aí entrou a minha lábia lá. Você reza para nós? Porque se você rezar para nós, eu vou, eu enfrento. Porque ele virou e falou assim: não, você não pare porque é coisa ruim.
A frase do Chico foi: você não para o carro porque é coisa ruim. Eu nem sabia o que era, se era vivo, se era morto, não interessa. Eu fui com fé que o Chico ia rezar para nós. Só que esse ponto da estrada é mais de 3 horas de Uberaba, entendeu? Talvez 2h30 de Uberaba, mais ou menos assim. Então a gente tinha até esquecido. Mas lá pelas tantas, quando eu vi a placa Campos Altos a 5 quilômetros, eu lembrei. De, nossa, é aqui que o Chico... Você vai descendo assim, tem o trevo da cidade que você entra à direita. Olha, o homem estava lá, no meio da estrada, fazendo o mesmo gesto que o Chico havia performado. 3 vezes o mesmo gesto para eu parar o carro. E eu simplesmente fingi que ia parar. Ele saiu do meio da estrada e veio. Quando ele saiu da frente do carro, eu pisei no acelerador e fui embora. E não parei. Sim. Não é? Caramba. Como que você vai explicar uma coisa dessa? Que poder mental ou espiritual Chico tinha? Eu não sei te responder. Mas ele previu exatamente um fato que aconteceu horas depois. Em detalhes. Exatamente. Exatamente. Mas então, mas aí a minha pergunta filosófica que fica é essa, né? Se ele tinha acesso a ver o futuro, significa que o futuro que aconteceu sempre aconteceu. Não. É assim, Kardec explica bem isso nesse último livro dele, que aliás tem, assim, o livro chama-se A Gênese, os Milagres e as Profecias segundo o Espiritismo. Entendeu? Então ele vai analisar essa questão. É o capítulo 16, que é a teoria da presciência, que ele diz o seguinte: a capacidade de ver o futuro tem a ver com a elevação do espírito. E essa elevação do espírito significa, para a gente ter uma ideia do que significa, ele compara isso a uma cidade que é construída, por exemplo, no pé de um monte bastante alto. Quem está no região da cidade só consegue ver as ruas próximas, os prédios próximos e as casas vizinhas. Não consegue ver além disso. Mas quem sobe a montanha, e sobe lá no cume da montanha, tem capacidade de ver a cidade lá embaixo, tem capacidade de ver as cidades vizinhas, tem capacidade de ver que lá, a mais de 50 quilômetros de distância, está despejando uma tempestade, que essa tempestade vai encher o rio, e que esse rio vai transbordar na cidade e vai inundar a cidade. E ele conta também outra história. Tem uma estrada ao pé da montanha, naquela época era carruagem, né? Mas hoje a gente fala o carro. E que o carro tá transitando naquela estrada. Mas depois da curva, quem está lá em cima está vendo que tem um buraco naquela estrada. Então ele é capaz de avisar o motorista pelo celular, né? Hoje, atualizando a conversa, avisa o motorista pelo celular que o carro vai cair no buraco se ele continuar na estrada, não é? Porque ele está vendo que lá à frente tem um buraco. Agora, cabe ao motorista do carro aceitar o aviso ou não. Então, a função da profecia não é que vai acontecer o futuro, mas é para que a gente não caia nos buracos, para que a gente tenha a inteligência suficiente de evitar o desastre. Ou então, no caso do rio que vai se encher, que vai se transformar numa enchente, a gente tem a capacidade de se preparar para a enchente. Entende? É por aí.